Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me o gole da vontade divina, minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então vamos meditar o terceiro dia com Maria, no reino da divina vontade. Vamos então ouvir as lições de Nossa Senhora desse dia e meditar nas palavras dela, compreender o que foi esse terceiro passo, Terceiro passo da divina vontade na rainha do céu. O sorriso de toda a criação pela concepção do bebê celestial. Então, a alma diz para Nossa Senhora, Esta sua pequena filha, encantada por suas lições celestiais, sente a necessidade extrema de vir todos os dias sobre seus joelhos maternos para lhe escutar e depositar no coração os seus ensinamentos maternos. Seu amor, seu doce tom de voz, seu apertar-me em seu coração, entre seus braços, infunde-me coragem e confiança de que minha mãe me dará a grande graça de me fazer entender o grande mal da minha vontade, para me fazer viver da divina vontade. Lição da Rainha do Céu. Minha filha, ouça-me. É o coração de uma mãe que fala com você. E como vejo que quer me ouvir, meu coração se alegra e tem esperança, certa de que minha filha tomará posse do reino da divina vontade, que possuo no meu coração maternal para dar aos meus filhos. Portanto, esteja atenta e me escute e escreva todas as minhas palavras no seu coração, para que sempre possa refletir sobre elas e modelar sua vida de acordo com meus ensinamentos. Então, maravilhoso. A Nossa Senhora fala aqui, o coração de uma mãe que fala com você. Então, ela está falando com você como sua mãe. Ela está falando de mãe para filha. É uma conversa de mãe com filho, mãe com filha. Agora. E ela fica feliz da gente estar, novamente dispostos a ouvi-la. Ela sente essa felicidade, ela fala, meu coração se alegra e tem esperança. Olha, mais um dia, Um dia, 2 dias, 3 dias, olha, minha filha está perseverando. Ela quer ouvir mais, Ela está atenta, ela está aberta, Então isso aumenta nela essa esperança, essa felicidade de nos dar essa posse, do reino da divina vontade. E ela fala, isso está no meu coração, eu possuo no meu coração maternal para dar aos meus filhos. Então, ela tem como posse para dar, ela está falando de algo em que ela é possuidora desse bem. Ela tem esse bem como vida, então ela sabe exatamente o valor que tem esse bem. Então, ela vai falar conosco, colocando esse valor e nos ensinando a ver esse valor também. Ela vai falar com muito amor, com muita verdade, entende? Quando a pessoa fala de algo que ela possui, ela fala com verdade, ela fala com propriedade, ela fala com segurança, entende? De que é algo real, de que é algo possível, de que é algo verdadeiro, de que é algo bom. Então é assim que ela fala conosco, Então, uma coisa que ela quer muito, olha o que ela falou, esteja atenta e me escute todas as minhas palavras, escreva todas as minhas palavras no seu coração. Então, guardar essas palavras no seu coração, Refletir sempre. A gente nunca para de refletir nos 31 dias. A gente faz os 31 dias com Maria, mas essas palavras repercutem dentro de nós. Quantas e quantas vezes a gente se volta de novo, para lembrar desse momento, para lembrar do falar de Nossa Senhora nos 31 dias, para lembrar uma coisa muito importante que ela disse, Que ela disse, nos 31 dias Nossa Senhora falou sobre isso. Então, assim, isso nunca vai acabar, Essa palavra é para ficar gravada dentro de nós, é para a gente nunca esquecer. Quando a gente ouve uma coisa que é uma coisa muito importante, se a pessoa fala assim, olha, você tem que guardar essa informação para toda a sua vida, é questão de vida ou morte.
Você tem que guardar essa informação por toda a sua vida. Então, a nossa atenção parece que redobra, não é? Quando alguém fala que é algo urgente, importante, que é algo assim que você tem que pôr todos os olhos, toda a atenção. Então, você não vai ouvir só querendo ouvir, né? Mas você vai ouvir querendo guardar, né? Então, vai ouvir com atenção redobrada, não querendo perder nada, não querendo esquecer nada, não querendo. Então, é isso que ela quer. Ela quer que a gente guarde no nosso coração, ou seja, seja dócil, aceite essas palavras, receba essas palavras, absorva elas, né? Aceite no seu coração, porque se você duvidar, será que é isso mesmo que ela está dizendo? Mas eu sou miserável demais. Será que é verdade? Será que isso é para mim? Você ficar duvidando, como que você vai conseguir guardar se você não tomar como seu? Ela já quer que você tome como algo seu, porque quando a gente toma algo que se refere a nós, a gente guarda aquilo, a gente não esquece. Se alguém falasse com você sobre qualquer coisa, notícias, esporte, isso, acontecimento, qualquer coisa, uma hora você nem, né? Só naquele momento que a pessoa te falou mesmo. Mas se alguém falar referente à sua pessoa, de você, parece que você não esquece, não é assim? A pessoa quando fica remoendo uma coisa que a outra falou para ela, fulano falou que não gosta do meu cabelo porque meu cabelo é assim, 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 assado. Aí fulano falou que não gosta do meu jeito e falou que não vai com a minha cara. Aí a pessoa fica guardando aquilo e ela não esquece mais. Porque ela põe aquilo no coração, ela toma aquilo como uma verdade, ela fica rancorosa. Ela fica remoendo aquele falar, revivendo aquela cena quando aconteceu, né? Revivendo o olhar que ela recebeu. E fica aquilo ali passando como um filme na mente dela. A gente é assim com as coisas ruins ou com as coisas que diz a nosso respeito, principalmente as coisas negativas. A gente tende a dar mais atenção para isso, mas agora nós vamos fazer o contrário, porque isso é o mal da vontade humana, que fica mais nessa negatividade, que vê as coisas assim. Agora é diferente, nós estamos falando de luzes, nós estamos falando de verdade, nós estamos falando de coisas de eternidade, nós estamos falando de alma, de vida, de santidade, de coisas que realmente vale a pena você pôr atenção. Quanto tempo a gente perde deixando entrar no nosso coração mágoas e ressentimento? Mas foi a pessoa que me ofendeu. Mas por mais que alguém te diga qualquer coisa, por mais que alguém te faça qualquer tipo de ofensa, isso só pode entrar no seu coração se você aceitar. Isso só pode entrar no seu coração se você tomar posse daquilo que a pessoa falou. De certa forma, você acolher aquilo que a pessoa falou. Mas se no seu coração você sabe que não é verdade, né? Se você vê que é só uma calúnia, se lá no fundo do seu coração, né, você esvazia na hora de ficar pensando naquela coisa, naquilo que foi te dito, né? Não perde seu tempo com isso. Então aquilo não tem muito, é como um vento que passa. Esbarrou em você e depois se foi embora. Mas infelizmente no nosso coração, e ontem, né, Nossa Senhora pediu para todos nós ir até o coração dela e se derramar, né? Abrir nosso coração para ela contar tudo que está lá, justamente porque ela sabe como está o ser humano, como o ser humano ficou rancoroso, como o ser humano ficou magoado, como o ser humano depositou no coração dele tantas coisas. Em vez de depositar a palavra de Deus, em vez de depositar os bens de Deus, em vez de depositar coisas boas, a pessoa começou a depositar coisas ruins, né? E a pessoa começou assim: eu não valo nada, eu não presto, eu sou isso, eu sou aquilo. E a pessoa começou a depositar nela rancores, mágoa, falta de perdão, tanta coisa, tanta miséria, né? E ela tomou aquilo no coração dela e aquilo deixou o coração dela doente. Porque é isso que acontece com o nosso coração. Ele fica doente. E quando o coração está doente, ele não consegue ver o bem. Ele não consegue ouvir a palavra de Deus. Ele não consegue se encher da palavra de Deus porque já está cheio de outras coisas. Não é que a palavra de Deus está faltando, mas às vezes a pessoa não está totalmente inteira. Está lá na igreja, lá na homilia, ouvindo a homilia na missa, mas ela está lembrando daquela situação. Ela está remoendo o problema em casa. Ela está com o coração perturbado, oprimido. Então ela está ali ouvindo, mas a palavra passa por ouvido e sai pelo outro. Porque o coração dela não está ali, ela não está ali de coração. Quantas coisas que a gente fez para Deus e nós não estávamos realmente de coração.
realmente estava ali por outros motivos, né? Estavam ali para constar que esteve, para ninguém dizer que você não esteve. Mas às vezes o coração mesmo estava ferido, o coração estava magoado, o coração mesmo às vezes queria outras coisas, queria estar em outros lugares, queria outras companhias. Quantas vezes o nosso coração não foi inteiro no lugar, que a gente sentiu que estava sendo falso, que não estava sendo honesto com Deus, que não estava ali inteiro, de verdade, com cor de coração, porque a gente nem compreendia o porquê que estamos ali, o bem de estar ali, o amor de Deus que está ali conosco. Quantas coisas não fazemos de coração, fazemos para jogar na cara das pessoas que fizemos, né? Faz aquela comida, mas não faz de coração. Ai, se ninguém agradecer, vai levar xingo, né? Então, tem tantas situações, né, que as coisas não são feitas em um coração sincero, desapegado. Então, assim, é muita coisa que impede o homem de ser inteiro, de ser livre. Então, a Nossa Senhora não quer mais isso. Ela está te formando para você aprender a fazer como ela. Ela guardava tudo no coração. Ela não deixava passar as palavras de Deus. A vida dela toda foi assim. Ela guardava no coração porque ela acreditava e ela colhia, ela vivia, né? Ela tratava aquilo como a coisa mais importante, porque quando você guarda uma coisa no coração, é aquilo que você trata com mais importância, dá mais valor. Então você vai trocar. Em vez de você dar mais valor para si mesmo, remoendo o que falaram de você, remoendo as mágoas, né, remoendo lá as coisas. Eu queria que fosse desse jeito a minha vida, eu queria que as pessoas fossem assim comigo, eu queria que tudo fosse fácil para mim. Então, em vez de você pôr no seu coração tantas coisas que às vezes priorizam só você mesmo, é hora de você pôr no seu coração a palavra de Deus, é hora de você pôr no seu coração aquilo que cresce, aquilo que dá fruto, aquilo que dá vida, aquilo que dá saúde, santidade, né? Aquilo que alimenta a sua alma. Então, a Nossa Senhora quer você assim atenta, ela está te formando para ser como ela, né? O coração dela está inteiro no que ela está fazendo, ela esteve inteiro na vida dela. Ela esteve de coração em tudo que ela fazia. Ela não estava de má vontade, ela estava lá na cruz sofrendo, mas ela não estava lá. Ela estava de coração lá, inteira, sabendo que era a vontade de Deus. Sofrendo, sofrendo, mas o coração dela estava ali também para ser doado. Ela estava ali de coração, aceitando passar por toda aquela dor. Ela sempre está de coração para Deus, ela sempre está com o coração aberto para Deus. Nossa Senhora nunca teve o coração fechado para a vontade de Deus. Então, ela está nos ensinando a ser pessoas assim também, porque nós nos tornamos pessoas duras, fechadas, coração de pedra. Sabe, aquele coração que fica, isso eu concordo, isso eu não concordo. Houve uma coisa e já não gosta, isso eu não gostei, isso eu gostei, isso eu não gostei, isso eu gostei, isso eu quero, isso eu não quero. Um coração seletivo, que escolhe o que acreditar, que escolhe o que gostar, escolhe o que não gostar. Então, assim, um coração dúbio, né? Que às vezes tem várias intenções, que não sabe realmente aprofundar, amar as coisas, né? Dar valor àquilo que realmente importa. Então, Nossa Senhora está te ensinando a colocar no seu coração o que realmente importa e tirar o que é da vontade humana, o que não presta, os sentimentos errados, seja para com Deus, seja para consigo mesmo, seja para com o próximo. Então, é um momento também de ter o coração restaurado, lavado, né? É um momento muito importante. E tela aqui, ó. Portanto, esteja atento e me escute. E escreva todas as minhas palavras no seu coração, para que sempre possa refletir sobre elas e modelar a sua vida de acordo com meus ensinamentos. Então, modelar essa vida tem a ver com um movimento, uma ação que você vai fazer de mudança. Nossa Senhora, em tudo ela era agradecida a Deus. Então, preciso modelar minha vida conforme o que ela foi. Atenta à palavra de Deus. Então, está atenta ao que Deus está falando. Nunca negava nada a Deus, aberta para Deus. Entendeu? Então, você vai aprendendo a modelar a sua vida conforme a imagem da sua mãe, né? Conforme o que a sua mãe foi, porque sua mãe foi conforme a Deus, foi conforme a vontade de Deus. Então, você imitá-la, não pensa assim, mas se eu ficar imitando ela, Jesus vai ficar com ciúme. Não existe isso. A nossa só não foi diferente, a nossa só viveu na divina vontade. Ela fez a vontade de Deus. Então, ela é um exemplo para nós.
E ela não quer que você tenha medo de falar assim, eu estou imitando ela, como se fosse uma coisa errada, ou como se você fosse ruim demais para não poder fazer uma coisa dessa. Ela não quer mais essa intimidação, sabe? Ela fala que ó, eu quero que você se aproxime de mim com confiança. Com confiança. Ontem ela falou sobre isso, sobre essa confiança, né? Ouça, minha filha, assim que a divindade sorriu e festejou minha conceição, que é o nascimento, o Fiat Supremo fez o terceiro passo na minha pequena humanidade. Desde pequenina, ele me dotou de razão divina, e movendo toda a criação para a festa, fez-me ser reconhecida por todas as coisas criadas como sua rainha. Muito maravilhoso, né? Na verdade, é desde o ventre, né? Desde pequenina, ela já tinha esse domínio da razão, né? Geralmente um bebezinho no ventre, uma criança muito pequena, ela não tem esse entendimento, né? Ela não tem. Tanto que quando ela vai batizar, os pais e padrinhos é que tomam posse por ela, né? Para depois ela confirmar no crisma, para depois ela assumir depois, quando ela cresce. Mas ela, quando é pequena, os pais que precisam tudo formar, ela não tem ela tem esse estado de inocência, né? Que até os 7 anos, né? Que é estado assim. Depois ela já tem esse domínio da razão e já pode pecar, depois dos 7 anos, não é? Mas, no caso da Nossa Senhora, desde bebezinha, ela teve essa plena consciência de Deus. Ela não perdeu nada do que ela conversou com Deus, ela não perdeu nada de Deus. Nada, 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 nada. A nossa alma, ela teve esses momentos. A nossa alma, Deus pensou em nós antes da gente vir ao ventre de nossos pais, né? Da nossa mãe. Mas a nossa alma teve essa experiência, mas ela não se recorda. Entende? Ela teve esse toque de Deus, mas ela não se recorda. E mas a Nossa Senhora teve, não foi tampado isso para ela, né? Ela cresceu como um bebê normal, claro. Ela teve o estado natural normal, como qualquer pessoa, uma criança que vai crescer, né? Normal, mas o conhecimento não foi fechado para ela tudo que ela viveu com Deus. Não foi fechado para ela essa via, né? Esse acesso desde bem pequena, desde ali no ventre materno e desde pequenina. Aqui me dotou de razão divina, tá vendo? Essa consciência divina mesmo, consciência de Deus, né? Esse entendimento total. Movendo toda a criação para a festa, fez-me ser aqui, ó. Então ela sabe contar, por isso que ela sabe contar o que aconteceu, né? Fez-me ser reconhecida por todas as coisas criadas como sua rainha. Tá vendo? Ela foi apresentada, foi feita uma festa. Ela foi apresentada para todos, para todos. Reconhecer em mim a vida do querer divino. Todo o universo prostrou-se aos meus pés, mesmo que eu fosse pequenina e ainda não nascida. Então aqui ela estava no ventre materno. Ela foi levada, né? Porque isso acontecia muito. Então, quando ela estava no ventre materno, ela já foi levada para que ela fosse apresentada para todo o céu, para toda a criação, para que todos pudessem festejar, né, a sua rainha, porque ela é rainha do céu e da terra. Então, é muito bonito, né? Homenageando meu sol, me festejou e sorriu com sua luz, o céu me festejou com suas estrelas, sorrindo para mim com sua mansa e doce cintilação, e se ofereceu como uma coroa resplandecente sobre minha cabeça. O mar me celebrou com suas ondas. Cada um cada um homenageou ela com aquilo que eles eram, né? O sol com sua luz, o mar com suas ondas, as estrelas formavam uma coroa na cabeça dela. Olha que bonito, porque cada coisa criada, né, dava homenagem assim daquilo que Deus fez, cada coisa, né, assim daquilo que eles eram, né? Então olha que lindo isso. O mar me celebrou com suas ondas e se elevavam. Virar de página aqui. E caíam tranquilamente. Em suma, não havia coisa criada que não se unisse ao sorriso e à festa da Trindade Sacrossanta. Então, toda a criação participou dessa festa da Trindade. Então, a Imaculada Conceição, a concepção de Nossa Senhora, todo esse mistério que nós vivemos na igreja, é a própria festa da Divina Vontade.
É a própria festa da Santíssima Trindade. Por que que é a festa da Divina Vontade? Porque quem fez ela? Quem a tornou a Imaculada Conceição? É o que ela disse lá no início para nós, a Divina Vontade. Então, essa é a festa da Divina Vontade, porque eles estão homenageando uma criatura cheia de Deus, né? Uma criatura em que a Divina Vontade tocou totalmente, com posse total da vontade divina, com a plenitude da Divina Vontade. Então, numa criatura, é uma conquista, é uma festa, é uma alegria. Meu Deus, é maravilhoso. Todos aceitaram meu domínio, todos aceitaram meu domínio, minha autoridade, meu comando e se sentiram honrados, porque depois de tantos séculos, desde que Adão perdeu o comando e o domínio como rei, afastando-se da divina vontade, encontraram em mim sua rainha, e toda a criação me proclamou rainha do céu e da terra. Então a criação estava sentindo falta do seu rei, porque quando Deus fez Adão, foi para que ele fosse, dominasse sobre todas as suas coisas criadas e elas serviriam a ele, né? E sujeitariam de bom grado o seu domínio. Cada coisa criada se sentiria muito feliz, claro, né? Porque nele estava a vontade de Deus, né? Mas quando ele saiu, foi essa ruptura, toda a criação sofreu. Toda a criação sofreu com essa queda, né? Sofreu com essa ruptura e não estava encontrando mais, né? Alguém, qual se pudesse assim dizer, eu vou servir essa pessoa, né? Porque o homem se tornou o quê na criação? O homem se tornou ladrão dos bens de Deus, não mais possuidor, não mais dominador, mas ladrão, porque ele já tinha uma vontade humana contrária à vontade divina, uma vontade separada de Deus. Não uma única vontade com Deus, mas uma separada. Então as coisas criadas não estavam mais servindo a uma vontade. Estava servindo a vontade divina, sim, porque Deus deu ordem para que o homem cultivasse a terra, Deus deu ordem para que o homem usasse da terra. Mas ficou uma situação de uma permissão divina. Mas o homem ficou como que um intruso, não mais como alguém que a natureza reconhecia. Assim. Então, essa é a realidade. Então, toda a criação estava ansiando por esse momento, festejou isso, sentiu de novo. Nós temos alguém para servir, né? Nós temos ali alguém que representa, de novo, aquele ser que Deus fez para que dominasse sobre nós. Então, nós temos alguém para dominar sobre nós e nós servimos com gosto, com amor. Então, toda a criação reconheceu a sua rainha e ficou muito feliz de servi-la. Os anjos, todos ficaram felizes, né, de receber o seu comando, menos os anjos rebeldes. Quando você for estudar a misticidade de Deus, né, você vai ver muito isso. Você foi estudar a escola da Divina Vontade, você vai ver a realidade. Ah, mas teve anjos que não aceitaram os anjos. Dos motivos da rebelião do Lúcifer é que não aceitavam esse mistério da encarnação do verbo de Jesus se fazer homem e não aceitava a mulher de jeito nenhum, não aceitava a Nossa Senhora, não aceitava ela ser a rainha. Nossa Senhora, ele tem uma rincha com ela que ele não quis se submeter a esse mistério da Imaculada Conceição, dela ser a rainha. Ele falou, eu não vou servir, não gostei, ele era muito soberbo. Eu não quero servir os planos de Deus, eu não quero do jeito que Deus fez. Ah, a criatura humana é fraca, é uma humilhação para Deus. Se fazer homem, um homem é fraco. Nós anjos somos bonitos. Ele queria que ele fosse. Ele queria que fosse isso nele, feito nele. Ele queria, ele, porque tinha aquela coisa de poder, de se dominar, né? Ele era mitidão, orgulhoso. Ele esqueceu que ele não se fez sozinho, que ele não é um nada, ele não se criou, não é? Ele foi criado. Ele era muito orgulhoso como se aquilo que ele fosse por ele mesmo. E a humildade de Nossa Senhora acaba com ele, porque Nossa Senhora nunca se fez dessa posição, nunca nessa posição, nunca. Então, ele não aceitou esse mistério e falou, não vou servir. E todos aqueles que caíram junto com ele, né, que aceitaram lá, se uniram a ele lá, se revoltaram contra ele. Então teve essa batalha no céu dos anjos,
e eles foram tirados, né? Então aí teve o inferno, o lugar para eles lá, porque eles queriam uma realidade assim. Não quero servir a Deus, não quero a vontade de Deus. Então, gente, não fazer a vontade de Deus é tragédia. Não fazer a vontade de Deus é ruína. Ruína, 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 ruína. É a soberba em alto grau. É a representação perfeita do Lúcifer. Né? Ser o contrário do que Deus é, né? Ser o contrário da vontade de Deus. Não se submeter, não aceitar a vontade de Deus, não aceitar a autoridade dele, não aceitar o que ele instituiu, como ele fez as coisas. Não é? Então, todo o céu também nos ensina. Porque quando a gente vê aqui, ó, todos aceitaram meu domínio, minha autoridade, meu comando e se sentiram honrados. Porque depois de tantos séculos, desde que Adão perdeu o comando e o domínio como rei, afastando-se da divina vontade, encontraram em mim sua rainha. E toda a criação me proclamou rainha do céu e da terra. Então, todos aceitaram esse domínio, todos aceitaram o que Deus constituiu. Então, gente, é por isso que a vontade humana é um problema. Porque muitas vezes ela não quer aceitar esse domínio de Deus, ela não quer aceitar essa autoridade, ela gostaria de mudar as coisas, ela é aquela que quer ensinar Deus a ser Deus. Muitas vezes ela é atrevida, ela tem essa soberba também. Ela tem essa soberba também. Ai, mas eu gostaria que Deus fizesse conforme os meus pensamentos, assim eu acho mais bonito. Ai, por que que não pode ser assim? Por que que não pode ser do outro jeito? Então, a pessoa fica pondo defeito na obra de Deus. A pessoa fala, tá? Fica pondo defeito se o calor, fala que o calor é horrível. Claro que tem hora que tá muito quente mesmo, a gente fala. Nossa, hoje tá insuportável, tá difícil, mas mesmo assim você tem um paraquê desse calor. Tem um paraquê, a gente reconhece o desequilíbrio que tá, toda essa realidade, né, da própria desordem humana, mas nós não vamos culpar Deus. Falar que é Deus que fez coisa errada, falar que Deus que não sabe trabalhar, isso não é verdade. Mas a vontade humana, a vontade humana nunca quer nada, nunca aceita nada. Jesus fala no livro do céu que se fosse levar o homem, né, para na hora que fosse criar a terra, nossa senhora, a vontade humana é tão difícil. Se fosse levar o homem para opinar quando ele fosse criar a terra, não teria terra. Porque o homem ia falar, eu não gostei da cor do sol, eu não queria ir em tal lugar, eu não queria que fosse assim. Aí eu não gostei dessa cor pro céu, eu não gostei dessa cor pra essa árvore. Ele ia ficar toda hora querendo criticar a obra de Deus, ia ficar toda hora dando pitaco, sabe? E não conseguindo ver felicidade nas coisas do jeito que Deus fez. Entende? Então falta essa submissão, essa autoridade, o comando. E a pessoa nem se sente honrada, às vezes ela obedece por obedecer uma coisa, mas está com raiva. Gostaria de fazer diferente. Ah, eu gostaria de desobedecer meu pai, mas se eu desobedecer o meu pai, né, ele não me dá mesada. Ah, eu vou obedecer a lei de Deus, porque se eu não obedecer a lei de Deus, eu caio no inferno. A pessoa assim, mais pensando nela. Ah, eu vou obedecer essa ordem aqui, né? Mas às vezes é por interesse próprio, é por preocupação mais consigo mesmo, não por um amor a Deus. Então, esse império também, essa vontade humana, ela precisa receber, ela precisa aceitar esse domínio de Deus, essa autoridade, que toda a inteligência, a memória, a vontade dela, todo o ser dela precisa se render a esse plano de Deus, precisa se abaixar, todas as suas potências, sabe? Tudo que você é, todos os seus sentidos, os seus olhos, aceitar esse domínio, esse amor, os seus ouvidos, sabe? Que às vezes você também não quer ouvir certas coisas. Tem coisas que pode te incomodar ouvir, você não quer aceitar que é aquilo que está sendo te dito, você quer questionar, questionar e questionar e questionar e questionar aquilo que está ouvindo. Então o seu ouvido, a sua boca, os seus olhos, todas as suas potências precisam se abaixar, precisa se render, sabe? Você pode até chegar aqui agora e falar muita coisa, eu não estou entendendo. Mas é claro, você está chegando agora. Você vai pegar um vídeo e vai ter muitas coisas que você não vai entender, mas você precisa ser pequeno, sabe? Você precisa ser pequeno, entende? Olha, quando eu cheguei, eu ficava com o mesmo sentimento. Só que eu pensava assim: olha, quem está ensinando sabe mais do que eu, porque já está caminhando mais tempo. Então, quem sou eu para questionar? Eu prefiro esperar. Muitas vezes eu precisei calar a minha própria pessoa, porque eu já vi uma coisinha e já ficava, ixi, 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 ixi.
Isso aí que tá falando, ai, ai, não, parece que tá indo contra a igreja, eu já ficava julgando sem saber nada, entendeu? Aí eu tinha que falar pra mim mesma, assim, muitas vezes, cala a boca, Ruth, você tá chegando agora, você não sabe nada, se coloca no seu lugar. Quem tá ali tem muito tempo de caminhada, sabe o que tá falando, espera. Se você não sabe, espera. Mas aí lá no futuro eu sabia, com certeza a pessoa tá certa. Tá certa, Jesus tá certo no que tá falando. Eu não consigo entender agora, mas eu vou ficar calada. Eu precisei engolir muita coisa, me calar. E agradeço muito a Deus, porque senão, meu Deus, nem sei. Então, assim também, quando você fazer os 31 dias com Maria, você vai começar a estudar a escola da Divina Vontade. Mas não adianta você ir lá no. Se tiver, sei lá, tiver terminado, você tá lá no estudo 60, 60 e não sei quanto, né? Aí não adianta você ir lá e pegar o último. Porque se você. Ah, mas eu não quero, vai demorar demais. Se tem uns 60, quer dizer que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ixi, ah, não, até chegar no 60, né? Não, mas você tem que ser pequeno, você tá chegando agora. Você tem que entender que é um degrau que se sobe. Essa escola é um degrau de entendimento. E se você pegar uma coisa agora, tem um monte de buracos ali, tem um monte de peças do quebra-cabeça. Não adianta ir lá na peça de número 60. Você tem que ver as peças de número 1, 2, 3, 4, senão você não vai conseguir fazer essa construção do conhecimento na sua cabeça. Vai ficar um buraco. Ah, não, eu sou forte, eu entendo. Aí depois houve uma coisa lá e não consegue. Porque quando não está na ordem, fecha a mente. Deus permite isso de propósito, porque Deus gosta das coisas na ordem. E a humildade de você também chegar e ser pequeno e falar, olha, eu tenho que assumir o meu posto. Eu cheguei agora. Então, se é estudo 1, é estudo 1. E sabe? E fazer isso por amor. Aceitar também esse domínio. Aceitar essa forma com que Deus trabalha no conhecimento. Como que Deus traz esses conhecimentos de gole em gole, aos poucos. Aceitar o processo que você precisa passar, que é o processo que todos estão passando. Todos que estão passando e continuam passando. E que está chegando vai passar também. Respeitar também isso, sabe? Olha, os outros sacrificaram muito. Não adianta ficar me comparando, eu ficar nervoso. Ai, mas eu quero comentar aquilo que a outra pessoa está comentando no estudo tal. Não adianta você ficar nervoso, sabe? Você tem que entender que aquela pessoa fez o estudo 1, 2, 3, 4, 5. Ela precisou ser humilde e passar por tudo isso. Então você também ser humilde. Isso é humildade, né? Se colocar no seu lugar. E não tem nada de errado. E pode ter certeza que quando você age na ordem, não, ah, mas eu vou perder o que está sendo desenvolvido agora. Não vai. Não, mas eu vou falar, mas vai estar desconectado o que eu estou vendo agora com o que está sendo comentado no grupo. Deus vai te capacitar. Deus vai, ao contrário, parece que até acelera o processo. Porque eu já vi isso acontecer muito, muitas pessoas. Se você tiver de coração aberto, mas sem expectativa, sabe? É chegar simples, pequeno, sabe? Bem pequeno mesmo para ser formado. Não é assim? Uma criança não adianta pegar um menino de 5 anos, de 6 anos, que vai começar a alfabetização e pôr ele na turma de nona série. Não é? Vai ser uma judiação, coitado, até uma violência para o intelecto do menino, né? Porque tem muitos vazios na mente dele, né? Da alfabetização, do processo de linguagem, do processo de conhecimento das letras, que não pode ser cortado dele. Não pode fazer essa violência, não é? Não seria uma violência intelectual? É um crime com a criança? Submetê-la a uma tortura, né? Podemos dizer assim, né? Deus cuida de você e Deus tem um zelo com a sua formação. Então é um zelo de Deus. Então seja humilde. Você vai, ao contrário, curte cada momento, igual você está curtindo cada momento agora com Nossa Senhora. Viva de coração, esteja de coração, vivendo esse momento que você foi chamada. Porque às vezes tem pessoas que estão fazendo os 31 dias, mas não se desliga de outras coisas, né? Cheio de muita informação, né? Então, senta no colo de Nossa Senhora, vive esse momento, assim como cada momento dos seus estudos. Seja paciente, não quer dizer que você não possa tirar dúvidas, mas também não adianta querer entender tudo de uma hora para outra, e né, e falar assim, nossa, eu vou entupir as meninas de pergunta e de pergunta e de pergunta, que fazendo pergunta eu vou entender. Também não é assim. É com estudo, é com dedicação, é ouvindo, é se debruçando nos estudos, é com humildade, sabe?
É vendo as coisas um pouco de cada vez, um gole de cada vez, respeitando o processo natural que as coisas acontecem. E assim você vai conseguir viver essa posse da divina vontade, mas vai acontecer dentro de uma ordem, né? Tem um processo para acontecer na sua vida. Aceite, submeta esse domínio de Deus. Deus sabe o que faz. Quer dizer, a vontade humana é acelerada, ela quer tudo para ontem. A gente é assim, tudo para ontem, né? Tudo para ontem. As pessoas são assim, as pessoas não, não é empurrar Deus, você não empurra a divina vontade, né? Não, ela vai agir dentro. Se você não estiver na ordem, você não consegue ver ela. Você não consegue, você não vai conseguir perceber. Agora, na ordem, tudo vai ser mais fácil. Tudo vai ficar organizado, tudo vai ficar mais organizado na sua mente, né? Então, assim, é muito importante isso, tá? E tudo que você fizer, esteja de coração ali, não importa se for para o estudo 1, depois que você terminar os 31 dias, não importa, esteja de coração no primeiro vídeo do estudo 1. Esteja de coração aonde você estiver, no estudo que você estiver fazendo. Esteja de coração, que é nessa perseverança é que Deus age, tá bom? Então, minha querida filha, você deve saber que a divina vontade, quando reina na alma, não sabe fazer coisas pequenas, mas só grandes. E quer concentrar na criatura afortunada todas as suas prerrogativas divinas. Então, para fazer essa concentração toda, né, é muito conhecimento, é muito estudo, né? Então, ele vai fazer, mas tudo numa ordem correta, tá? Tudo que saiu do Fiat onipotente a rodeia e permanece obediente às suas ordens. Ela quer concentrar na criatura afortunada todas as suas prerrogativas divinas e tudo que saiu do Fiat onipotente a rodeia e permanece obediente às suas ordens. Tudo se mantém conforme a ordem de Deus, né? Tá tudo na divina vontade. Tudo, tudo, tudo. E você vai conhecer isso. Que ordem é essa que Deus fala? Né? Tudo obedece às suas ordens? Sim. A criação obedece a essa ordem, ela se mantém e ela é conservada por causa dessa ordem. Tudo criado, tudo, 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 tudo. Então, o que o Fiat divino não deu, deu-me tudo. Céu e terra estavam em meu poder. Sentia-me dominadora de tudo e também do próprio Criador. Posse de Deus. Isso é muito grande, gente. Muito grande mesmo. Essa intimidade, essa segurança, né? Essa confiança diante de Deus. O que ela queria não tinha assim, um ciúme que tem quando a pessoa faz a vontade dela. Ela quer algo muito diferente de Deus. Mas não tem isso em quem vive na vontade divina. Não tinha isso na vida de Nossa Senhora, porque o que ela queria, Deus queria. Então, o que ela pedia era o próprio pedido dele. As dores dela eram as dores dele. Então, ela tinha esse domínio de saber exatamente o que Deus queria, né? E de Deus atendê-la. Por quê? Porque ela não pedia algo diferente da vontade de Deus. Então, é muito grande isso. Agora, minha filha, ouça sua mãe. Ó, como meu coração chora vê-la fraca, pobre, né? Nem tem o verdadeiro domínio de se autodominar. Então, a gente perdeu todo esse domínio, né? Do autodomínio, né? A gente é impossível, vai fazendo as coisas por impulsividade, não consegue se controlar, nem a si mesmo, não é mesmo? A gente não vê, quando vê a gente fala assim, ixi, desculpa aí, eu passei dos limites, né? Assim que a gente se sente, né? Meio perdido, né? Não consegue se acalmar, né? Diante de muitas coisas. Às vezes fica apavorado, ansioso, né? Então, muito sério isso. Medos, dúvidas, apreensões são os que a dominam. Olha para você ver, a realidade domina a vontade humana. Muito medo, dúvida, apreensões são os que o dominam. A pessoa dorme já pensando, o que será amanhã? Aí eu tenho que fazer isso. Ela não consegue dormir e dizer assim, um dia de cada vez. Amanhã está na vontade de Deus. E cochila. Muitas vezes não, a pessoa fica ali deitada, mas pensando em tudo, ou no que já aconteceu no dia, que ela sofreu, não gostou, ou o que ela vai fazer depois. Tá lá no trabalho, mas ela não consegue ter aquele autodomínio de, olha, acabou o meu expediente. Fiz o que deu para fazer, tô em paz.
Ah, mas o chefe queria mais, não sei o quê. Não, mas deu o meu horário, tá tudo certo. Não deu para fazer, amém. Eu sou pequena mesmo, não tem perfeição. Eu fiz o que eu pude. Amanhã é amanhã. Deixa isso na vontade de Deus e vai embora em paz para casa. Mas aí ela vai para casa e leva os problemas tudo para casa. Ela vai para casa e fica pensando no que o chefe falou, fica pensando naquele relatório, naquela planilha, naquele telefonema que tem que fazer. Então ela não consegue se sentir assim descansada, porque às vezes ela tá com a mente a mil por horas. Ela não consegue se controlar e relaxar e falar assim: para de besteira, por que eu tô preocupada com isso? Vai dar para resolver agora? Então a pessoa tem preocupações, está sempre com preocupações, né? O desespero com o filho, ai meu Deus do céu, eu vi um vídeo falando, não deixa os seus filhos na escola, porque na escola tá fazendo isso e aquilo, mas aí você sabe, peraí, tá no domínio de Deus, eu não tenho controle, eu não tenho privilégio, não posso às vezes pôr numa escola melhor, é a escola que tem, é a vontade de Deus, é o que eu posso dar pro meu filho, e eu tenho que confiar que Deus vai proteger ele, ah, mas se acontecer tal coisa e tal, a pessoa não descansa de verdade, ela não consegue. Como que vai conseguir ouvir a Deus assim? Então, a nossa só está falando para mostrar para nós essa realidade, para a gente acreditar, que a gente às vezes fala com ela e fala: ah, mas como assim vontade humana? Por que ela é tão ruim assim? Desde quando? Eu pensar em mim, eu ter minha opinião, é um problema? Desde quando que é um problema? Isso. Ai, você fala como. Aí ela vai desmembrando. Para você ver qual que é a origem desses medos, dessas dúvidas. Nós não fomos feitos para ser assim, entendeu? Não é que a gente na divina vontade não tenha preocupações. Preocupações vêm, mas na hora você tem a sabedoria de Deus, a palavra de Deus muito clara daquilo que você já leu, já absorveu, que está no seu coração. Mas Deus já disse, né? Tem que confiar nele. Então, não tem por que eu desesperar, está na vontade de Deus, seja feita a vontade de Deus. Então, para Ele que você entrega tudo e confia, você não fica segurando aquilo. Você sabe que não está no seu controle, você sabe que só Ele pode cuidar daquelas pessoas que estão longe de você, entende? Então, não tem por que você ficar desesperado, né? Porque você tem a palavra de Deus para te consolar, você tem a palavra de Deus para te alimentar, entendeu? Então, medos, dúvidas, dúvida do amor de Deus, dúvida da própria salvação. Quanta coisa assim que a pessoa tem, né? Dúvidas, 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 né? Será que eu estou no caminho certo, né? Tanta coisa que a pessoa tem. Medos de sofrer, medo de ser traído, medo de ser abandonado, medo de perda, de perder pessoas. Tantas coisas, né? Porque falta com uma confiança, não é? Falta aquele abandono, entendeu? Pode passar algo pela nossa mente, mas a gente tem que ter um abandono em Deus. Por exemplo, aconteceu comigo esses dias. É, a médica, quando eu fui fazer o ultrassom, a médica me falou: olha, você só tem essa semana, umas 2 semanas mais ou menos, para você fazer um ultrassom lá que é para ver a nuca do bebê. Eu esqueci o nome. Tem que falar com o médico e o médico tem que mandar logo o pedido para você fazer, porque até 13 semanas. Depois disso não dá para fazer mais e não adianta. Aí eu fui ver o que que era esse exame, né? Aí esse exame para ver se a criança tem, né, alguma deficiência. E tá, eu fui vendo lá tudo que pode acontecer lá. Aí fiquei vendo a imagem lá de como fica o formato do bebê, no ultrassom, como que eles identificam isso. Aí começou a vir na minha cabeça, né, umas preocupação, meu Deus. Começou a vir umas preocupação assim, uns medos em relação a isso, meu Deus. Proteja a criança, Senhor. Dá um medo, Senhor, de não desenvolver bem e tal. E vem aquela coisa que toda mãe quer que a criança nasça saudável, né? Nasça bem. E foi vindo aquilo. Aí veio, não teve como, né? Veio aquilo, na que eu tava olhando, veio essa preocupação e toda. Aí o que que eu fui fazer? Fui correr para Jesus. E fui conversar com Jesus, né? E fui entregar aquilo para ele. Fui honesta com ele diante do que estava vindo. Mas eu entendo o seguinte: o que que eu posso fazer? Está no meu controle, está no controle da vontade divina. Tudo está no controle da vontade divina. Eu estou grávida,
nós estamos em um período que tem muita dengue. Para uma pessoa grávida, pegar dengue é muito mais perigoso por causa da gravidez, por causa que pode prejudicar a criança, mas essas coisas todas estão no meu controle? Não tá. Então eu fui dizendo isso para mim mesma, sabe? Meio que com Jesus e eu falando ao mesmo tempo, né? Mas eu sei que é Jesus ali na conversa. Tá na sua mão, Jesus. Tá na sua mão, né? Eu confesso para o Senhor que fico preocupada. Sim, né? A gente quer que a criança nasça saudável, sim. Fica com esse desejo, mas seja feita a sua vontade, né? Ajude-me a aceitar a sua vontade já, preparar para aquilo que for. Vai passando esses pensamentos, não tem como evitar, mas aí você já vai meio que pedindo Deus para te dar a graça, né? Desse tipo assim, dominar isso, sabe? Tipo, essa graça de aceitar mesmo a vontade dele, né? Vou amar a criança como ela for, né? Então, mas aí você vai dizendo essas coisas e parece que isso vai meio que colocando coisas positivas em cima daquele medo, sabe? Você vai revestindo aquilo com as palavras certas. Seja feita a sua vontade, né? O Senhor que cuida, a divina vontade que está na frente dessa gravidez. Então, para de besteira, Ruth, para com essas preocupações e tal, né? E mesmo assim eu pedi para ele, cuida, deixei meu pedido, né? Mas ao mesmo tempo, né, pensando, seja feita a vontade de Deus, o que for melhor, né? Seja feita a vontade de Deus, e sempre dizendo isso para mim, porque para mim tragédia é no fundo não querer a vontade de Deus. Para mim a pior tragédia é essa, né? Mas eu fui colocando para ele, eu fui colocando para ele. Quer dizer que eu não devo me cuidar? Nada disso, né? Os médicos falaram, usa repelente, você precisa usar repelente, precisa se cuidar, tem que evitar os focos do mosquito, isso tá tudo correto. Isso é ordem, é ordem, você cuidar, né? Mas sim, não adianta ficar neurótica, não adianta ficar, não tá no meu controle, não tá no meu controle, tá no controle de Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o que é melhor. Eu tenho que ficar dizendo isso para me convencer. Às vezes a gente precisa dizer isso para nos convencer daquilo, para que aquilo alimente a gente e alimente o nosso coração com aquelas palavras. E a gente não fica alimentando de medo. É muito importante isso, né? Então, medos, dúvidas, apreensões são os que a dominam. Todas as misérias vêm da sua vontade humana. Então, às vezes, a vontade humana fala com a gente, né? E a gente tem que calar ela, colocando uma outra coisa em cima, né? Colocando as verdades de Deus, colocando aquilo que a gente sabe que é certo Deus pensar, que é certo também que a gente pense. Seja feita a vontade de Deus, seja feita a vontade de Deus, seja feita a vontade de Deus. Deus vai dar força, Deus vai dar graça, Deus é que cuida. Seja feita a vontade de Deus, Ele sabe o que é melhor para cada um e dá conforme cada um pode aguentar. Essas coisas que a gente vai dizendo, que a gente sempre ouve de Deus, né? Então, mas sabe por quê? É porque não há em você a vida íntegra do querer divino. Então ela fala, sabe por quê que vem os medos, dúvidas, apreensões, né, dominando a pessoa, todas as misérias, né? Vem da sua vontade humana. E por que que vem da vontade humana? É porque não há em você a vida íntegra do querer divino, que afugentando todos os males da vontade humana, faça feliz e a preencha de todos os bens que esse possui. Então precisa de ter a vontade divina, que é justamente o que afugenta a vontade humana, que cala a vontade humana, que tem aquela palavra certeira para ir contra aquela vontade humana, como uma dose de vitamina, né? Às vezes sopra aquele vento, mas tem aquela dose de luz ali que dissipa aquilo ali, né? Então, é assim, né? Quando você está mergulhado na vontade divina, quando você tem a palavra de Deus para te preencher e você se concentra nisso, nesses conhecimentos, né? Você não fica presa em você mesma, né? Fica nadando naquele mar de medo, de dúvida, de apreensão, de perturbação, né? Pensando em cada segundo que o seu filho está na escola, em cada momento, né? Remoendo um monte de coisa, com medo de tudo, com medo de morrer, com medo de todas as coisas. Então você tem ali a vontade de Deus te ocupando a sua mente, ocupando o seu coração. Você está tão envolvido com a vontade de Deus, com essa certeza, né, com essas palavras, nessa confiança tão grande,
que as coisas parecem assim que ficam a escanteio, porque você não fica dando atenção. Você não fica dando atenção. Se você decidir com um propósito firme, não dar vida à sua vontade, sem tirar todos os seus males morrerem, todos os bens que viverão em você. Então você vai ter paz, alegria, segurança, né? Vai ter essa força, vai sentir uma força divina sobre você, não o medo te controlando mais, não você agindo por medo, por dúvida, perturbada, né? Mas você vai ter essas luzes, você não vai ficar sem luz, sem alimento, você vai ter essa luz para te ajudar a vencer qualquer situação, você vai sentir em você mais vivo o bem do que aquele mal, aquela palavra, aquela insegurança, aquele medo. Você vai sentir assim que elas não fazem nem cosquinhas, né? Diante do que é a palavra, do bem que faz a palavra, do quanto a palavra te alimenta, né? E te mantém. Você vai sentir assim, realmente esses bens vão reviverão em você. Então isso é real, isso acontece dentro de nós. Isso acontece, você realmente começa a viver com tranquilidade, com a paz muito grande. Não quer dizer que você não passe por situações, mas aí você vai para Deus para ver o que, que Ele quer, o que, que Ele está dizendo. Você vai se alimentar da palavra dele, não alimentar da situação. Não deixar se perturbar pela situação, né? Mas a refletir, buscar o que Ele está, o que, que Ele quer de você naquela realidade. Ele vai se alimentar com a palavra dele, né? O seu consolo é ir até a palavra dele. O seu consolo vai ser meditar a palavra dele, faz afugentar os males, né? Às vezes você está passando por uma dificuldade, mas aí você, né, acorda e vai fazer os seus atos na vontade de Deus, vai meditar a palavra de Deus, né? Você vai, quando você terminar o seu dia, você vai meditar o livro do céu. Então você tem tanta coisa para aprender, você não tem tempo para ficar perdendo tempo, né? Você não tem tempo para perder tempo. De tanta coisa que você tem para aprender. Então vamos ver aqui. Se você decidir com o propósito firme de não dar vida à sua vontade, sem tirar todos os seus males morrerem, e todos os bens reviverão em você. Então tudo lhe sorrirá, e o querer divino também fará seu terceiro passo em você. Toda a criação festejará a recém-chegada no reino da divina vontade. Esse terceiro passo é muito grande, porque Deus também quer te apresentar. Olha essa filha, olha esse filho também, que está decidido a não dar vida à sua vontade, que está decidido a viver na vontade divina, que tá decidido mesmo. Olha aqui, olha só. Se você decidir com o propósito firme de não dar vida à sua vontade, sem tirar todos os seus males morrerem, todos os bens que viverão em você, então tudo lhe sorrirá, e o querer divino também fará seu terceiro passo em você. Toda a criação festejará a recém-chegada no reino da divina vontade. É isso que ela quer te apresentar. Ela quer festejar. Ela quer isso. Então, minha filha, me diga, vai me ouvir? Você me dará sua palavra de que nunca mais fará sua vontade? Saiba que se fizer isso, nunca vou deixá-la. Eu me colocarei como guardiã de sua alma. Então, ela própria vai ser a guardiã. Que às vezes a gente ouve isso, ó. Você me dará a sua palavra que nunca mais fará sua vontade? Aí a pessoa ouve e já fica assim, nossa, que medo, meu Deus, e se eu fizer, e se eu dar agora a palavra e não fizer, mas você tem a intenção já. Você tem a intenção já de dar? Você tem a intenção de dar a sua vontade agora? Você tem a intenção de responder para ela que sim? Você tem a intenção de dizer isso para elas? Prometo, mãe, que eu nunca mais farei minha vontade. Então, é o próprio céu que vai trabalhar em você. Que Deus vai te iluminar, gente. Todos os seres humanos, se a gente for reparar, gente, quando a gente pergunta a pergunta certa diante das coisas que acontecem, qual é a vontade de Deus, parece que a resposta não vem complicada, porque às vezes a gente não para fazer essa pergunta. Em muitas situações, a pessoa passa
E ela pergunta, mas o que tem de errado nisso? Mas ela não faz a pergunta certa, né? Essa é a vontade de Deus? É o que Jesus faria? Entendeu? Então, às vezes, a pessoa não faz a pergunta certa, porque se a consciência dela apontar, e lá no fundo ela não quer ceder, e aí? Entende? Então, se você propõe a fazer a vontade de Deus, me ajuda, mãe. Me ajuda a partir de hoje, nesse momento, também dá esse terceiro passo, mãe. Mesmo que seja de uma intenção que eu tenho, porque você precisa estudar, tem um longo processo, né, de purificação. Mas é como se esses 31 dias fosse uma preparação toda para a vida. Você está respondendo por toda a sua vida, não é? Então Deus vai vir poderosamente trabalhar na sua vida, porque você está dando essa liberdade. Mas ela quer essa decisão sua, porque a pessoa tem que dar essa legalidade para Deus agir. Ela tem que querer, entendeu? Mesmo que você ainda não tenha aquele conhecimento, porque Deus vai abrindo a sua consciência para entender. Mas a intenção é a chave. Você deseja, essa é a sua intenção, quer de fazer a vontade de Deus, de não fazer mais sua vontade, de nunca mais fazer sua vontade, essa é a sua intenção. Então você já entrega esse propósito. Ah, mas se eu for mentirosa, e se eu for desonesta, e se não sei o que, não sei o que. Mas aí falta essa confiança, né? Falta essa confiança, entende? Ela sabe da sua pequenez, ela sabe que você está aprendendo, ela sabe. Mas ela já te encoraja a dar essa resposta. Ela já te encoraja a te preparar para isso. Já está te formando para isso, né? Você tem que acreditar nisso, né? Na intenção que você tem, é pela intenção que você tem de não fazer sua vontade. Em tudo que você fizer agora, você já começa com essa intenção de não fazer a sua vontade. Depois você vai tendo um entendimento, vamos dizer assim, uma via mais aberta, né? Para você entender nas situações que te acontecem o que Deus está comunicando com você. Mas só pela intenção que você tem de não fazer a sua vontade, isso é muito importante. Porque ela mesmo fala, eu vou ser guardiã. Então ela vai começar a falar no seu coração, ela vai começar a te orientar. Ela vai começar a pôr no seu coração já as atitudes, né, corretas. Ela vai falar com você, pode ter certeza que esses 31 dias Deus fala poderosamente com você. Deus vai falar por meio das situações, você vai perceber alguma coisa, você vai se sentir mal, vai perceber, tem algo de errado aqui. Você vai perceber, tá, né, aquilo que é correto, né? Você vai perceber, entendeu? Então, é muito sério, mas ela quer isso, ela quer essa ousadia, né? Essa confiança, essa coragem de falar. Então, ela vai falar aqui. Ó, perdi aqui a mensagem. Ah, se você decidir com o propósito firme de não dar vida à sua vontade, sentirá todos os seus males morrerem e todos os bens que viverão em você. Essa parte eu já li. Então, minha filha, me diga, vai me ouvir? Você me dará sua palavra de que nunca, nunca mais fará sua vontade? Saiba que se fizer isso, nunca vou deixá-la. Ah, Ruth, mas aí quer dizer que eu já tô... Ó, é o seguinte, a gente se consagra, né, à divina vontade. Mas não quer dizer assim, já fiz os 31 dias, estou vivendo plenamente na divina vontade. Não é assim. Você precisa estudar, tomar conhecimento, tomar consciência das coisas, né? Vai ter um processo que você ainda vai passar de purificação, de conhecimento de si mesmo, de entendimento, que é isso que eu falei, de ampliar mais as coisas. Mas é como se fosse um convite já assim, ó. Vem reinar, divina vontade. Entra na minha casa. Os 31 dias é isso. É abrir a casa. É deixar Deus entrar. Deixar Deus entrar. E quando Deus entrar, aí tem o processo dessa entrada, né? Que Jesus vai trabalhar dentro dessa casa. Jesus vai, ô filha, né? Agora que a casa está aberta para mim, você quer que a minha vontade reine? Você nunca mais quer fazer a sua vontade. Então você está me entregando a chave. Você não quer ser mais a dona dessa casa, né? O seu eu sendo dono dos seus pensamentos, né? O seu eu, você não quer mais esse domínio do seu eu. Você quer o meu domínio, a minha vontade. E daí tá assim, agora eu fui convidada, essa casa é minha, você é uma alma, uma casa. Então, só que aí tem essa vivência com ele.
E nessa vivência vai ter as coisas que ele vai falar, olha, isso é coisa que você não tem consciência que ele vai mostrando. Isso precisa mudar. Tem coisas que estão no lugar errado, tem sujeiras nos cantinhos dos cômodos, tem quartos, né, secretos guardados, com um monte de coisa que você está guardando, acumulando aí dentro do seu coração, que precisa mudar, precisa morrer para isso. Você vai descobrindo aquilo que você mesmo não sabia que estava dentro de você, porque vai iluminando, né? Vai te trazendo esse entendimento. Então, tem um processo a percorrer de purificação dessa casa, que é a limpeza da casa, que é o processo de esvaziar essa casa. Então, os 31 dias é perpétuo, os 31 dias é todo o tempo. É como se você tivesse, ela está antecipando isso. É como se você estivesse dando uma resposta antecipada para muitas porque você disse sim. Aí você vai se lembrar depois. Olha, lá nos 31 dias, no terceiro passo, eu disse para Nossa Senhora que eu não queria mais fazer a minha vontade. Então tá tudo certo. Então ela tá investindo. Realmente, porque eu não faço a minha vontade nunca, entendeu? É como se fosse uma antecipação de tudo isso. Ou seja, você está abrindo a casa, você está dando a chave, porque ninguém pode, o Deus não vai chutar essa porta e tentar abrir ela usando lá um grampo, alguma coisa lá, abrir o cadeado. Nunca, nunca, né? Só vai abrir, só vai entrar se você permitir. Então precisa dessa permissão. Então, o que ela está fazendo aqui é formar essa disposição em você primeiro, te dispondo para isso. Entendeu? Porque Nossa Senhora é quem antecipa tudo, filho. Antecipar as coisas com ela mesma, né? Ela já meio que faz, sabe aquela visita primeiro na casa, né? Olha, eu queria te anunciar uma coisa muito maravilhosa. Eu tenho um filho que é rei de tudo, né? E aí você olha para ela e fala assim, não, como a senhora é bonita, como a senhora é rica, como a senhora é santa, né? Fala, filha, pois é, mas eu vim aqui também para te convidar. Você gostou do que você viu? Nossa, gostei. Eu gostaria que você também se vestisse assim. Eu gostaria que você também fosse assim. Eu posso? Ela, claro. Tem o meu filho que é isso. Eu vim aqui para te contar sobre ele. Eu vim aqui te contar sobre o rei maravilhoso, né? E vai te contar isso. Então ela meio que tá fazendo a sala primeiro, né? Tá te recebendo. Você vai entrar no reino, na sala de recepção nos 31 dias. É como alguém que entra vai ser convidada por reino, mas vai entrar primeiro na primeira sala, que é de recepção. E quem está lá sendo a recepcionista, né? Quem está sendo a porta-voz, quem está sendo, vamos dizer assim, aqui recebe, né, os convidados, né, e fala sobre todas as propriedades, né, do castelo, fala das qualidades do rei, de como o rei é, como que o rei é maravilhoso, né, de tudo que ele fez na vida dela. Ela, então ela tá te recebendo nessa sala, tá te preparando, tá te dispondo para viver, entendeu? Então, olha só, se você decidir com o propósito firme de não dar sua vontade, sem tirar, perdão, gente, toda hora eu volto pro lugar errado. Então, minha filha, me diga, vai me ouvir? Você me dará a sua palavra de que nunca, nunca mais fará sua vontade? Saiba que se fizer isso, nunca vou deixá-la. Nunca vou deixá-la. Olha que beleza. Eu me colocarei como guardiã da sua alma. Eu envolverei com a minha luz, para que ninguém se atreva a perturbar minha filha. Eu lhe darei minha autoridade, para que impere sobre todos os males da sua vontade. Maravilha, você já vai tomando posse, né, de tudo isso. Tudo isso. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Deus abençoe.